Olá, boa noite. Sou Gisela Alcaide e estamos aqui esta semana para mais um conjunto de lives terapêuticas, porque nós trabalhamos aqui com os conceitos da psicanálise integral, da trilogia analítica, que agora são aplicados em todos os cursos das faculdades trilógicas, para trazer esse equilíbrio e elevação do ser humano, dos nossos alunos e do corpo docente também, porque todos nos beneficiamos muito. E hoje nós vamos ter aqui convidada a professora Lívia Pip Bilhotti. É um nome bem internacional e ela tem todo um jeito muito internacional. Vamos conversar com o histórico de um professor milênio. É importante conhecer o histórico dos nossos professores. Ok, Boa noite! ok. Boa noite. Boa noite a todos. Lívia, se apresente. Eu não te apresentei ainda, por favor. Você é formada Bom, em... meu nome é Lívia Pipe Biliotti. Eu sou uma das professoras do Instituto de Línguas Millennium, né, que faz parte da Faculdade Kepp Pacheco, hoje, e que faz parte de uma grande história, né, que começou lá atrás, em 1985, 86, em Nova York. Sim, mas você também é Não sei se eu professora já do posso curso de artes das faculdades teológicas das nossas pós-graduações, da também. graduação de artes também. Isso, Porque você é da área da isso. decoração, né? Formada nesse campo. Decoração de interiores, Ok. isso mesmo. E sempre Uhum. trazendo esse mundo da estética para nós. Isso. Ok, então hoje vamos começar um pouquinho por esse histórico, porque é um histórico muito rico que os nossos professores trazem e vale muito a pena compartilhar com quem nos ouve para terem também um pouquinho do gostinho de que foi toda essa experiência que este grupo de professores teve no exterior, já acompanhando o Dr. Kepp, né, no seu trabalho de divulgação da É, ciência isso. trilógica. Então, a Lívia começou seu percurso indo para Nova York, nada menos do que isso, né? Nova Isso foi York. em que ano? É. Isso foi em 1985. Na verdade, eu fui com a minha amiga Luísa Burkinski e Pércio Burkinski, que fazem parte da nossa estrutura, da nossa faculdade também. Luísa é arquiteta e eu acho que ela está aí. E, então eu fui, era amiga dela e fui, nós trabalhamos juntas aqui no Brasil e acabei indo para Nova York também, porque tive essa chance, né, de ir para lá. Só que quando nós chegamos lá, na verdade, porque o Dr. Kepp e a doutora Cláudia Pacheco, como psicanalistas e já viajavam pelo mundo inteiro, né, fazendo palestras, fóruns, congressos sobre a psicanálise integral, eles foram convidados, na verdade, para trabalhar nos Estados Unidos, principalmente em Nova York. E foi lá que eles se fixaram. Então, nessa época, até um pouco antes, 83, 84, vários clientes aqui, clientes amigos da clínica, né, de psicanálise integral, acabaram também os seguindo para lá. E eu fui também junto com a Luísa, né, Burkinski, e chegando lá, nós éramos bem jovens, né, e nós trabalhávamos no que aparecia. Então, éramos babysitters, fazíamos limpeza, garçonetes, né? Mas até que um dia o Dr. Kepp chegou para nós, e todos nós, o pessoal que foi, acabou arrumando trabalhos de fora, em várias empresas, etc. E o Dr. Kepp um dia, já com essa ideia social, né, de beneficiar a sociedade, ele falou, mas por que vocês não abrem as próprias empresas? Ao invés de vocês trabalharem como empregados para os americanos, nas empresas dos americanos, ou como
contratados, diaristas, o que seja, por que que vocês não abrem as próprias empresas? Então, aos poucos, cada um começou a se mexer aqui e ali, e eu e a Luísa, como a Luísa também, além de arquiteta, também decoradora, nós já trabalhávamos juntas aqui, nós pensamos, bom, vamos abrir uma empresa de decoração, né? Mas nós éramos jovens e tínhamos acabado de chegar em Nova York, quer dizer, até foi uma observação na época que até a própria doutora Cláudia Pacheco nos fez, falou, mas aqui ninguém conhece vocês, vocês mal falam inglês, né? Não sabem da área de trabalho. Então, por que que vocês não começam com alguma coisa ligada à decoração, mas com prestação de serviços? E eis que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Isso são folhetos históricos, né? A nossa empresa. Hã? Folhetos históricos, tem 40 anos esses folhetos. Folhetos históricos. Maravilha. Então, aqui, wallpaper hanging. Aquele desenho lá sou eu, viu? Aquela comprida, magrela, sou eu. Então, nós começamos, então, a aprender a colocar papel de parede, porque nos Estados Unidos todo mundo faz colocação de papel de parede na casa inteira. Na Europa também. E aos poucos fomos aprendendo, quebrando a cabeça e, né, e aprendendo com os erros e sempre naquela ideia de que trabalhar com os erros é uma coisa positiva e não negativa. E aí a gente foi se desenvolvendo e no fim a nossa empresa, nós éramos acho que umas 8 mulheres no final, né, antes de mudarmos para a Europa. E fora todas as outras empresas, né? Como uma das onde começou a nossa escola Millennium, em Nova York. Vocês ensinavam, então, aprenda a falar inglês. Era espanhol e inglês Isso. que vocês ensinavam lá. E aprendi. E vice-versa, né? Tínhamos professores de espanhol que ensinavam espanhol para os americanos, né? E o inglês para latinos, né? Porque em Nova York tem muitos latinos. E assim fomos, mas tudo isso também acompanhando o quê? Uma revolução, né? Que folheto é esse, Lívia? Então aqui eu não sei dá se para dá ler para porque ficou ao contrário para nós. Ah, tá. Esse livro é o lançamento do livro Liberation of the People, Libertação dos Povos, né? Onde o Dr. Kepp já mencionava a questão do poder, né? Do poder massacrando o povo, como o poder escraviza o povo. Então, nós começando com as nossas empresas lá, e os americanos, o povo lá, né, de Manhattan, porque a nossa empresa era em Manhattan. Então, era no centro, no coração de Nova York, né? Então, além de nós promovermos essa ideia de empresa trilógica, por que trilógica, né? Baseada em 3 aspectos, né? O bom, o belo e o verdadeiro. E onde quem trabalha, até tinha o lema aqui, olha, que eu vou mostrar para vocês, acho que não dá para vocês lerem, né? Mas where workers are owners, quer dizer, onde os trabalhadores são os proprietários, são os donos, né? Bom, isso tudo foi tudo começando na experimentação, porque é assim que é o trabalho do Dr. Kepp, né? É a ação. Ação, experimentação, desenvolvimento através da consciência dos erros, né? É a base da psicanálise integral, inclusive para nós termos saúde, né? Psíquica, física, né? E financeira, social. Então, nós conseguimos, no fim, nós tínhamos 17 empresas em Nova York, olha aqui, olha. Spring Cleaning, então um grupo de mulheres se juntou e montou uma empresa de limpeza. Nós tínhamos uma agência de viagens. Essa foi do Pércio Burkinski, irmão da Luísa, né?
Então, e assim a gente foi, né? E de lá, Luísa, Olivia, desculpa, eu só nós, queria aqui lembrar que sim, enquanto vocês tinham esse desenvolvimento experimental de pôr as empresas trilógicas a funcionar, o Dr. Kepp ia escrevendo os seus livros baseado em toda essa experiência, né? Como clientes também da clínica, faziam exatamente, grupos de leitura e ele foi escrevendo Trabalho e Capital nessa época, a libertação dos povos, decadência do povo americano, e paralelamente a esses trabalhos, vocês faziam essas campanhas de divulgação na rua, conversando com os cam- americanos. sim, Fala um pouquinho. campanhas de divulgação e nós dávamos palestras também. Dávamos palestras na Columbia University, em algumas outras universidades, em locais, palestras gratuitas abertas ao público, falando do livro Libertação dos Povos e dos temas, né? Então, a questão das drogas, do jovem se drogar, né? Que o mal que isso fazia, né? Quer dizer, o poder querendo atacar justamente o jovem, né? Porque o jovem é que é o futuro de um país, né? Então, a educação, a economia, então nós trabalhávamos nas nossas empresas, mas sempre participávamos, fazíamos congressos, então tivemos um congresso muito bacana em Tampa, na Flórida, e isso aberto, assim, aberto a muitos participantes, né, mesmo em Nova Eram York, centenas de e pessoas, assim, né? então a gente sim, sim, sim. E era muito bacana. E a ideia, o interessante era promover a ideia de que qualquer pessoa conseguiria abrir seu próprio negócio. Então, de que essa ideia de que se precisa de muito dinheiro, de muito, não. Precisava de um pouquinho, talvez, de investimento para fazer um panfletinho, né, um flyer, né? Isso aqui era chamado flyer, mas um telefone, então nós atendíamos telefone, dávamos o orçamento e íamos fazer o trabalho até que a gente foi crescendo, aí aumentamos o escritório no fim, nós tivemos um escritório na Broadway com a 110, com a 110, né, com a rua 110. Era um escritório enorme de esquina com 17 empresas, né? Então foi muito bem sucedido. E de lá, então, acabamos indo para a Antes de Europa. chegarem na Então, Europa, eu na só queria Europa. comentar que de vez em quando a gente está assistindo um filme Ah, e o pessoal fala: Olha lá, o caminhão da empresa trilógica passando. Então vocês acabaram até sendo cenário exatamente. desses filmes que a Exatamente. gente assiste. Aqui, About to Sim, Move, empresa de mudança em Messenger, porque na época em Nova York já a ideia de Messenger era muito comum, que é o que tem hoje aqui no Brasil, em São Paulo, né? Então, e de lá, quer dizer, quando a gente foi primeiro para Londres, depois já foi aberto um centro em Paris, em Portugal, Lisboa, aliás, né? eu fui. Gisela nos conheceu em E vocês Lisboa, chegaram né? contando E todas veio. essas histórias. Eu ficava com o olhão aberto de ouvir falar dessas experiências. Eu pensava, eu também quero participar disso. Mas quando eu cheguei já estava tudo montado, funcionando a mil. E o Brasil foi a minha chance. Você participa O hoje, né? Brasil foi a minha chance de É. começar Não, do aliás, zero. Era meu sonho. Portugal, né, Gisela? Depois na França, que você também participou na Uhum. França, né? E agora no Brasil, já desde 1997. Só um detalhe que eu acho interessante, tanto em Portugal, quanto na Inglaterra, quanto na França, nós sempre tivemos um dos ramos era a escola de línguas. Então, isso sempre foi, né? Era uma salinha pequena, era um, dois professores, mas a gente sempre manteve né, essa ligação. E, claro, quando viemos para o Brasil, aí sim, aí foi que o Dr. Kepp percebeu, inclusive em 97, 1997, aqui em São Paulo, acho que nos outros estados também, cidades, né, nós tínhamos, era um boom de escolas de línguas.
E como nós tivemos, como voltamos para o Brasil em 97, nós tivemos vários estrangeiros que vieram conosco, que já moravam conosco na França, na Inglaterra, que vieram da Suécia, da Finlândia, atrás desse trabalho, movidos por esse, porque havia também, né, Gisela, centro na Suécia, na Finlândia, então isso trouxe muitos estrangeiros também para o Brasil, Então, junto justamente conosco, isso né? mostra bem o impacto que vocês tinham onde vocês estiveram. Então, esse grupo de brasileiros, junto com o Dr. Kerr, junto com esse trabalho de conscientização, era muito interessante para os europeus, para os norte-americanos. Era um impacto muito forte na nossa sociedade, né? Tanto que o meu primeiro contato foi Na, num curso que vocês deram sobre empreendedorismo. E eu fui fazer esse curso. Foi ah o lá, meu primeiro contato assim direto com vocês foi esse. e na França, você me fez lembrar também, Gisela, que porque nós sempre fizemos essa panfletagem, que era a melhor promoção, melhor tipo de promoção para se trazer clientes, né? Isso funcionou muito bem em Nova York, em Portugal, na Inglaterra, em Londres, em Paris. E em Paris, nós fizemos um folheto especial que eu não tenho aqui, infelizmente, mas a gente tem em algum lugar. Era um trifolder, né? Onde na última parte do trifolder havia a explicação do que era uma empresa trilógica, que é uma empresa assim, que a pessoa pode fazer, começar seu próprio negócio. E o francês é um povo muito ativo, é um povo muito. Todo mundo fala que francês é povo chato, né? Amei morar em Paris, confesso. Sou professora de francês também. E eu acho que o francês é um povo muito, muito ativo, né? Eles são muito sérios, que às vezes a gente confunde como ser rude, mas na verdade eles são muito sérios, muito focados no trabalho deles e na realidade deles. E quando a gente aprende a conhecê-los melhor, a gente aprende a lidar com isso. Mas eu lembro que na nossa empresa, depois que nós distribuíamos esse panfleto, muitos franceses ligavam para nós falando: é isso que a França precisa, é esse tipo de empresa que a França precisa, vocês estão de parabéns com essa iniciativa. Sim. E não foi uma pessoa ou duas, eram muitos telefonemas, muita gente ligando. Porque o francês é um povo, né, ele Sim. E luta contra o poder, ele luta contra a nessa injustiça. época foi justamente quando eles pararam Paris, né? Fizeram greve geral, iam para as ruas protestar, 95. exatamente. E aí eles recebendo esse folheto ficavam incendiados de entusiasmo de ver uma solução. E agora que você contou isso, Lívia, eu também lembro de uma coisa que foi tão impactante que mudou a política da Inglaterra. Olha só como esse trabalho tem força, estes conceitos. Vocês estavam na Inglaterra e de repente aparece o Tony Blair falando da terceira via, né? Justo logo após a publicação do livro Trabalho Capital, que usava exatamente esse termo. Nem comunismo, nem capitalismo, terceira via. E não só a publicação do livro, mas em Londres, em 2 semanas, nós distribuímos 100 mil jornais sobre o livro Trabalho e Capital. Londres inteira, fora outras cidades da Inglaterra, né? Então, foi Não, coincidência ou não, exatamente. né? É uma mentalidade que vai A gente, mudando. E assim né? como os paulistas, principalmente, os brasileiros, estão usufruindo muito dessa ciência, a Europa também já teve o seu momento de usufruir dessas campanhas de conscientização, né? Que vocês fizeram lá. E eu acho, Gisela, por exemplo, mesmo agora aqui no Brasil, quando começamos a escola de línguas Millennium, justamente com essa ideia que o Dr. Kepp nos passou, por que vocês não abrem uma escola com uma metodologia diferenciada, uma metodologia que
ajuda os alunos na problemática deles, nas emoções, nas neuroses, nas angústias. Quem não sente angústia hoje em dia, né? E isso, claro, reverte a quê? A lidar com bloqueios na hora de falar inglês, o medo de falar. O brasileiro, ele é um povo mais tímido nesse sentido, né? É um povo mais bonzinho, vai. O brasileiro não é de enfrentar, assim. Então, eu acho que é mais amistoso, é um povo mais amistoso, né? Então, muitas vezes ele se põe para baixo e não vê que ele tem esse valor, o valor na questão afetiva, e pelo afeto que a pessoa aprende mais o idioma, inclusive, né? Então, tanto é que a nossa escola começou em 1997 aqui no Brasil, quando tínhamos um boom de escolas de línguas, e hoje muitas daquelas escolas de línguas já fecharam, já, porque não vai para frente, né? E a nossa escola continua sem ter fundos, né, vindos de outros locais. Não, nós nos mantemos com o nosso trabalho, né? Então, isso que é bacana também de ver. Essa inclusive, uma base da empresa Trilógica, é justamente não entrar em empréstimos bancários, manter a empresa pelo trabalho. É o trabalho que traz o capital, e não o contrário, né? Não o capital trazer trabalho, né? Então, isso é uma ideia até invertida, né? Então, eu acho que a base principal é essa, né? Da gente conseguir manter e da Escola de Línguas Millennium, isso eu lembro da doutora Cláudia Pacheco, na França, falando para nós, um dia todos vocês vão trabalhar diretamente com a trilogia. E nós estávamos lá, né, colocando papel de parede, né, e a gente pensava, mas será que todo mundo vai dar palestras, né? O que será que a gente vai fazer? E hoje a gente, quando vê as escolas de línguas Millennium, a faculdade Kepi Pacheco, Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos, Cambuquira, né, que é a sede da nossa faculdade trilógica. Então agora a gente entende, né, aquela visão que a doutora Cláudia teve lá na França já, né, com esse ideal, e hoje os cursos, né, a gratuidade, né, nos nossos cursos de graduação, né, que foi um boom Lívia, também, olha, né? você está me fazendo Fala, Gisele. pensar aqui sobre dois aspectos da nossa conversa. Primeiro, vocês foram para o exterior um pouco numa postura muito diferenciada, porque vocês foram acompanhar uma ciência, um cientista que queria levar para o mundo algo importante que as pessoas precisam, que é algo que traz o equilíbrio tanto para o ser humano quanto para a sociedade. Então, isso é um incentivo para os nossos ouvintes, os nossos alunos, sentirem que o brasileiro ele não vai numa posição inferior, ele sempre vai com os seus valores, né? Claro, mesmo que não tenham uma ciência, mas aliás estão nos ouvindo é porque já acompanham aqui o trabalho, já acompanham esta ciência, então podem se sentir nutridos de algo que o mundo precisa, podem ter um relacionamento com o mundo, com os outros países, levando algo que é muito importante, que todos, é universalmente necessária essa ciência. E foi assim que vocês foram, né? E ao voltar, ao desenvolver, sob orientação do Dr. Kepp, esta metodologia que a gente abrevia como sendo terapêutica, né? Tem um nome mais pomposo, método psicolinguístico, mas no final das contas chamamos de terapêutico. Vocês trouxeram toda essa experiência real de viver num outro país, de trabalhar com a aplicação desta ciência na prática, na sobrevivência, no relacionamento com a sociedade, no relacionamento entre vocês, essa gestão de conflitos, de viver junto, né? De trabalhar junto. Exatamente, isso que eu pensei. Então, todo esse método, além de ter os textos do Dr. Kepp e da doutora Cláudia, essencialmente para a gente ler, estudar, e que por si já trazem um certo equilíbrio,
vocês têm essa vivência como professores na Milênio, ajudando os alunos até numa Sem dúvida. ressonância, né, de elevação, É. que eu acho coisa lindíssima, acho que tem um valor muito especial e, enfim, eu acho que valeria realmente a pena a gente ter trazido todos esses conceitos hoje. Tem alguma situação aqui de como professora? Bom, tem também o fato de que você, com toda essa experiência, é uma das organizadoras das nossas imersões com os alunos. E talvez você possa falar um pouquinho Ah, do sim. que é experimentar essas imersões, um pouquinho à luz do que vocês Então, experimentaram. é bem lembrado, né, Gisela? Porque em Cambuquira, Minas Gerais, né, nós temos, além da faculdade, o hotel, o Grande Hotel Trilogia. E nós aproveitamos justamente esses feriados prolongados, que tem essa ponte, né? O próximo agora é dia 21 de abril, vai do dia 21 ao dia 24, e é uma imersão em medicina psicossomática, em português e inglês. Inglês por quê? Porque para os alunos poderem vivenciar, é um tema bacana, lidar com a questão da energética, das emoções, entender como as emoções funcionam, né? Como elas, como fala? Ah, agora me fugiu a palavra. O que as emoções causam, como elas influenciam, né? Uma emoção negativa, como ela influencia a nossa cabeça, o nosso corpo, até a nossa vida de relacionamento, vida econômica, tudo. E isso, então vocês têm a chance de tanto participar em português quanto em inglês, porque a gente vai ter os dois. Então as palestras vão ser ou em inglês ou português, ou traduzidas. Quem tem o inglês mais basiquinho pode ter a tradução, a gente faz uma tradução simultânea. E também, ou quem quer praticar inglês, vai ser ótimo, e vai ter uma boa oportunidade de vivenciar o idioma na prática, além de aprender uma coisa muito Mas o interessante, fato né? de vocês estarem todos lá no Aliás, hotel, convivendo, eu percebo que parece algo mágico. exatamente. Existe um tipo de uma vivência muito mais profunda de tudo isto que o Dr. Kepp escreveu, vocês vivenciaram por esses países afora. E quando os alunos vão para lá, parece que eles entram um pouco nesse espírito de viver 24 horas esta nova mentalidade, né? Uma mentalidade diferente. E é energética, inclusive no Grande Hotel Trilogia também, lá nós vamos visitar a oficina Cap Motor, é onde são fabricados os ventiladores Cap Motor. Vocês vão ter a chance de falar diretamente com um dos criadores, né, do ventilador, que é o professor engenheiro César Sós, que vai estar lá dando também uma vivência para vocês, né? E a visitação da fábrica, tudo vai ser muito incrível. Visitar a aldeia do Divino, onde a gente vai ter uma experiência prática de plantio, Pintura em e aquarela. Alex Frascari aquarela, o Alex Frascari vai dar uma palestra sobre a Câmara Kirlian. Vamos ter a professora Kerstin Arvidsson, que vai falar diretamente da medicina psicossomática, doutora Selma Genzani, Fabrício Biliotti, vai ter uma Muito equipe bom. bacana. Professora Ah, Sari, né, sem fantástico. dúvida alguma. A professora Inger Thors vai dar uma palestra sobre a questão do sangue, a influência também das emoções do nosso Muito sangue. bom, Lívia. Olha, nosso tempo já chegou ao Tá. fim, mas foi muito Ok, gostoso lembrar desses tempos tão emocionantes. E o Brasil continua foi, sendo muito sem dúvida. emocionante. Parece que a gente às vezes menospreza o presente, mas o presente também traz coisas maravilhosas. Então, espero ter Sem sido dúvida. assim cativante para quem nos ouve e ficar com aquele gostinho de experimentar essa convívio, essas ideias, estarem juntos conosco para a gente fazer uma sociedade realmente como a gente gostaria que ela fosse, né?
juntos, a gente ter mais Sem coisa. dúvida, Muito Gisela. obrigada, Obrigada pelo de nada. convite. Uma boa noite, então, para todos que estão ouvindo, para você também.